Olá, eu sou o professor Pedro Márcio Pinto de Oliveira. Estou concorrendo à disciplina de Matemática nas extensões de Conceição do Coité, a primeira opção, e Nova Fátima, como a segunda opção. O assunto escolhido para a nossa conversa, para a nossa aula, será o assunto de função. O conteúdo programático escolhido foi o conteúdo de função. E aqui nós vamos conversar um pouco sobre função do primeiro grau, ok? Então, começando com a função do primeiro grau. A função do primeiro grau ela é uma função do tipo ax mais b, com o a e b pertencente ao conjunto dos números reais. Ok? Então nós temos um valor para a, um valor para a e um valor para b, com o coeficiente x, que nesse caso será a incógnita, ou seja, será aquilo que nós vamos procurar, ou seja, nós vamos resolver uma equação de segundo grau, do primeiro grau, para encontrar um valor para x para satisfazer determinada condição e, portanto, esse valor para x vai definir o valor dessa função. Então vamos a alguns exemplos dos termos gerais. Por exemplo, para essa primeira função aqui, o f de x, ou seja, a função de x que nós vamos procurar, o valor para a, nesse caso aqui, é 2 e o valor para b, nesse caso aqui, é 7. Esse termo nós chamamos o termo que acompanha o coeficiente, que é o coeficiente x. Então, esse termo aqui que acompanha o coeficiente x é sempre o valor atribuído para a. E esse termo daqui, que é o famoso, o chamado termo independente, vai ser o valor para b, isso na função do primeiro grau. Essa segunda opção aqui, o valor de a vai ser, nesse caso, 3 e o valor de b vai ser, no caso, menos 5,6. Para esse terceiro exemplo, nós temos, portanto, o valor do a sendo menos 4,2, que é o acompanhado do coeficiente x. E aí você não está encontrando, você não está vendo, por exemplo, o valor atribuído para o b. Quando não aparece, essa função é a chamada função do primeiro grau incompleto. Aqui está faltando o valor para b. Quando falta o valor para um determinado, quando falta um valor para b, a gente diz que é uma função incompleta. Aí fala, ó, então existe uma função que não tenha o valor de a? Não, não pode existir uma função que não tenha o valor de a, porque o valor de a é o valor que acompanha o coeficiente da função, ou seja, o coeficiente não, que acompanha a incógnita da função. Então, se essa incógnita não existe, logo não é uma função. Aqui, para esse quarto exemplo, o valor para a, nesse caso aqui, vai ser 5/8, e o valor para b vai ser 3/8. Nesse caso aqui, nós temos uma função na qual o valor de a e o valor de b são frações, ou seja, tanto pode aparecer números decimais, quanto pode aparecer números fracionários. Não há problema. Vamos lá. Aí o gráfico de uma função do primeiro grau, ele vai ser sempre uma reta, ok? E essa reta, ela será uma reta crescente ou uma reta decrescente, a depender do valor atribuído ao coeficiente angular, que neste caso é o valor de a, ok? Então essa relação entre os coeficientes a e b e o gráfico da função. Então vamos ver como mais ou menos funciona aqui. Bom, olha só, o coeficiente da função, o coeficiente a, nesse caso eu estava falando como coeficiente naquele instante, mas na verdade o coeficiente a, que é o coeficiente angular, ou seja, o coeficiente angular, que é o valor de a, é quem vai definir a inclinação da reta e, portanto, vai definir se essa função é uma função crescente ou uma função decrescente. Então, quando o valor de a ele é maior do que zero, então a gente tem uma reta ascendente, ou seja, uma reta que ela vai estar nesse sentido. Se essa reta é ascendente, ela vai subir e, portanto, quando ela sobe, essa função é uma função crescente. Quando o valor de a
ele é menor do que zero, nesse caso, a gente tem uma reta decrescente e essa reta decrescente que desce vai formar uma função decrescente. Ok? Então, de acordo com a posição, o valor do coeficiente angular é que se define se a função ela é crescente ou decrescente. Já o coeficiente linear, que nesse caso indica o local em que a reta corta o eixo y, seja por onde a reta está passando. O que vai acontecer aqui? Ó? Se esse valor de b, esse coeficiente linear, vai ser o valor de b. Se o coeficiente linear for maior do que zero, essa reta ela é cortada, corta o eixo y acima, ou seja, acima do eixo x, certo? Se o b for igual a zero, ou seja, no instante em que, quando o b não existe, naquela terceira opção dos exemplos que nós vimos, ele vai cortar a origem, certo? Vai passar exatamente na origem, ou seja, no encontro do eixo x com o eixo y. E aí passa por a origem. Já quando o b for menor do que zero, o corte no eixo y será abaixo. Nesse caso, abaixo do eixo y. E aqui nós vamos ver alguns exemplos. Por exemplo, aqui, ó, a gente vai relacionar cada função com o seu respectivo gráfico. Observe, esse gráfico dessa função número 1 está nos dizendo o seguinte. Olha só, esse gráfico está nos dizendo o seguinte, que o x ele é positivo, ok? O coeficiente angular ele é positivo, esse primeiro, ele é um coeficiente angular positivo e que, portanto, o b também é positivo. Por quê? Que ele está cortando a letra, aliás, cortando o y acima do eixo, vejamos aqui, o eixo x, então está cortando acima do eixo x, portanto, se trata, a gente vai pegar aqui, nós vamos olhar, onde é que nós temos aqui um valor maior que b, ou seja, um x aqui. Olha a relação. Tá vendo? Aqui nós temos, por exemplo, ó, o valor para coeficiente angular aqui vai ser o 6, ou seja, então ele é maior do que zero. E como aqui também é positivo, logo ele vai estar cortando o eixo na parte superior. Ok? Agora para esse outro aqui, veja, para esse outro aqui, para o número 2, nós vamos relacionar com o C. Por quê? Porque a gente tem o seguinte, observe o número 2. O x ele é menor do que zero, certo? Se o x é menor do que zero, então observe aqui, x menor do que zero. Aqui é o ponto zero, para a direita positivo, para a esquerda negativo. Então x é menor do que zero. E ocorre que isso... Por que ele está me dizendo que o x é menor do que zero? Porque o coeficiente angular aqui vai ser menor do que zero. Ok? Coeficiente angular menor do que zero. Então, portanto, vai subindo a reta aqui e a reta vai cortar no eixo y. Por que ela corta o eixo y na parte superior? Porque o valor de b, ou seja, do coeficiente linear, ele é maior do que zero. Portanto, se ele é maior do que zero, corta na parte superior, logo a relação do C com o 2. Já lá o 3. O 3 está dizendo que o coeficiente angular, ou seja, o coeficiente angular, ele é maior do que zero. Por quê? Porque é o eixo x sendo cortado, na parte positiva. Então, eixo x cortado na parte positiva e o coeficiente linear menor do que zero, nesse caso 12, vai estar cortando na parte inferior, portanto, cortando na parte inferior aqui. Agora, para o 4. O 4 nos diz que é quando o coeficiente linear é igual a zero, corta exatamente na origem, que é o que está mostrando aqui, ó. Está cortando na origem, ok? Então, a gente já cria essa outra relação aqui. E, portanto, o B aqui, ó, nesse caso, o coeficiente angular do A aqui, ele é
ele vale 4. Então, se ele vale 4, vai ser mais ou menos aqui assim, ó, porque esse coeficiente ele está para a direita. Então, aliás, é esse daqui, ó, o 6, que é o positivo. Nesse caso aqui, o coeficiente angular ele é negativo quando não tem B. Portanto, esse B aqui, ó, é correlacionado ao 4. O B correlacionado ao 4 e, no caso aqui, o 6 correlacionado, porque está cortando lá no positivo, correlacionado aqui à letrinha E.